tarde a todos, pessoal. Não sei se vocês já viram que eu estava com a aula. E eu queria apresentar para vocês aí um pouquinho mais do programa, mas eu vou depender um pouquinho mais do que vocês me trouxerem hoje, sabe? Porque o OpenRocket é uma ferramenta muito versátil, ela simplifica bastante a análise dos nossos foguetes e, ao mesmo tempo, ela é bem completa, assim, para o que a gente precisa. Então, eu queria que vocês aí, quem começar a se interessar e quiser apresentar logo primeiro, eu queria ver se tem algum candidato que já pudesse apresentar o seu foguete para ver como chegou. Esse foguete foi feito para chegar ao alcance de 1.000 metros, com uma massa mínima de 2 quilos e dado a configuração do motor que a gente usou, que é um motor específico que existe no mercado, tá? Esse motor, ele realmente já dá para você ser comprado, inclusive importado. E é isso. Eu queria ver que você tem algum candidato já que se apresenta. Opa, Eugênio, tá mudo. Sim. Alguém quer mostrar o projeto primeiro? Então. Voluntários? Pessoal, todo mundo vai se apresentar. Então, todo mundo. Alguém vai ter que ser o primeiro. Ninguém vai deixar de falar. Posso mostrar o meu? Então pode ser o Bismarck. Bismarck. Ele é o primeiro a entrar, então vai ser o primeiro a apresentar. O que tá mais. Vai lá, Bismarck, pode. Abre o Rocket aí. Ó. Todo mundo está com o OpenRocket aberto, né? Aí vocês vão ter que compartilhar a tela de vocês e vocês expliquem o que vocês fizeram. Pessoal, só uma dica bem rápida assim, vocês todos usaram Windows, né? Todos é de plataforma Windows aqui, né? Tá. Só porque dá mais trabalho de usar o OpenRocket se não for no Windows. Tá? Beleza. Então, tranquilo. Só isso mesmo. Web. Então, beleza. Tá compartilhando? Tá começando a aparecer. É só para carregar um pouquinho de demora. Legal. Aí, legal. Bismarck, explica aí o que você fez. Assim, tem umas coisas que acho que não estão muito de acordo, porque eu não tinha entendido direito essa parte do alcance, né? Eu pensei que fosse um lançamento vertical de primeiro. Aí eu fiz um modelo parecido com aquele que o Alice tem no slide, que tem esses componentes aqui, ó. O paraquedas, todos esses aqui. Legal. Aí deixa eu ver aqui a simulação. Você fez? Eu fiz algumas, só que esse daqui é um arquivo novo que eu abri. Aí não aparece aqui. Eu vou fazer outro agora. Você usou com aquela configuração de motor mesmo, tá bom? Oi? Não, só para saber se você usou o motor mesmo, tá? Eu vi que você usou lá o motor. Sim. Wallace, o que é essa pontinha aqui que fica para fora? É uma maleta. É o desenho de maleta, na verdade. Sim. Você vê essa linha que tá em azul? Você tá vendo a aleta bem de lado. Você tá vendo a aleta de lado. Sim. Eu pensei que fosse alguma coisa do motor que tivesse errada, que tá para fora. Não. É só a aleta mesmo, porque você tá usando 3 ou 4 aletas, né? Então, mas de qualquer forma ela vai aparecer. E as outras duas embaixo são, uma em cima e outra embaixo, é porque elas só estão de lado, né? Estão de perfil. Enfim. O que acontece? O seu foguete, eu já dando uma dica, ele provavelmente deve ter tido um alcance um pouco alto, porque o que acontece? Ele está saindo bem estável da base, na saída. Se você ver, tá um valor bem alto ali, 2,87. Né? Tá certo? Sim. Então, isso significa que possivelmente esse foguete, além dele ser bem rápido, ele vai voar na direção do vento. Quando o foguete ele é super estável, ele faz com que o ângulo de ataque dele se alinhe à direção horizontal do vento. Então ele meio que vai fazer tipo um míssil, né? Ele basicamente ele se comporta como um, né? Então ele vai na direção do vento e vai embora, né? Então
não sei, o apogeu dele ainda tá, tipo, bom. A princípio. Deixa eu ver. Bismarck, rapidinho, Bismarck, você fez um lançamento vertical. 90 graus. Isso eu testei um horizontal também. Horizontal que Então, você diz 40. Horizontal ou oblíquo? Oblíquo. Então. Como o Alice disse, ele foi bem longe mesmo. Onde é que a gente vê isso? Então, você pode fazer assim, você pode pegar a própria simulação que você tem. Você pode clicar lá. Na simulação 2. Isso. E você pode botar plotar. Isso. Lá, em plotar. Pode botar aqui embaixo. Seria o vertical, né? Isso, Se você botar 45, ele vai fazer o lançamento oblíquo. Então, pode. Bom. Ele tem paraquedas, né? Tem. Aí aqui ele tá contrário ao vento. Aí por isso que depois ele volta um pouquinho. Isso. Eu imagino um pouco isso mesmo ali, quando só de ver o resultado. Que ele faz Se eu basicamente colocar isso. aqui menos... Se eu colocar aqui menos 45, eu acho que ele vai pro outro lado. Sim. Ó. Porque o que acontece? Se você perceber que ele não muda muito no início da trajetória, porque como ele está super estável, ele vai admitir a direção do vento, tá? Então, basicamente, o foguete, quando ele sai bem rápido da base, dá para perceber que ele sai a mais ou menos uns 70 km por hora da base, isso é bem rápido. É uma base de quantos metros? Só para você ter só no simulação que você fez, só para ter uma noção. Porque eu não sei se vocês colocaram uma altura específica da base de lançamento, da haste, porque é isso que ela faz, ele já sai muito rápido da base, né? E aí isso faz com que ele admita a direção do vento pela questão da estabilidade que eu falei. Até o momento que ele chega no apogeu, ele ejeta o paraquedas, e aí o paraquedas vai fazer com que essa abertura seja como tem esse comportamento final, né? do seu próprio foguete, tá? Então, dá para ver que esse foguete ele chega a uma velocidade bem rápida, né? Wallace, só uma pergunta. Na hora, esse desenhozinho do paraquedas é quando acabou o combustível, é isso? Então, provavelmente, ele está dizendo que... Porque não foi, a gente não pediu para eles botarem paraquedas. O Bismarck botou porque ele copiou o que você tinha feito. Sim. Então, provavelmente deve ter sido quando o paraquedas foi acionado. Tá? Então, existe... Se não tivesse paraquedas, a queda seria mais parabólica? Provavelmente sim. A queda seria mais parabólica. Dá para me tirar aqui? Eu tiro? Pode ser. Você pode tirar. Provavelmente vai ficar mais estável ainda. Vai ficar mais pesado, mas vamos lá. Vamos ver o que você vai... Quando eu fiz uma simulação que tirou, ele foi até mais de 2.000 metros, eu acho. A ideia é essa, é você ver o que acontece. Porque o ideal é que nosso teste é tipo um tiro, né? É como se fosse uma saída de um canhão direto. Agora bota a nova simulação. Pode botar a nova. Tá. Nada. O vento tá bem baixo, então o vento tá fazendo pouca... Isso aí. Era a curva que eu esperava, sem paraquedas. Então, você viu que agora você foi mais que o dobro do alcance pedido, né? O que o Wallace, o que ele teria que fazer num primeiro, agora, assim, de cara, para reduzir esse alcance? Bom, ele vai ter que repensar o dimensionamento do foguete, né? Ele vai ter que redimensionar essas partes, porque o foguete está bem rápido, né? Então, está bem forte, tá? E
E que ele, como ele tirou o paraquedas também deve ter ele deve ter considerado um peso bem considerável para o paraquedas tá voando tipo assim, sem paraquedas e com paraquedas tá voando tão mais longe, né? O tiro. Enfim. O que são esses símbolos que aparecem na curva? Então, ele tem um símbolo de uma fumaça que é basicamente onde ali é o apogeu e embaixo onde tem uma fumacinha, onde o motor parou de queimar, tá vendo? Então... Total queima do motor. E todo o resto ele é voo inerte. Então, o resto todo é um lançamento mesmo, né? Ele acabou foi o quê? Com 100 metros de altitude, ele já parou de queimar, é isso? Isso. Porque a queima é muito rápida. Queima de combustível sólido são alguns segundos no máximo, né? Nesses foguetinhos pequenos. São poucos segundos. E aí, com isso, você vai ter Enfim. Aí você vai ter o foguete que depois disso ele é como se fosse só o corpo inerte sendo deslocado no espaço. Aí ele chega no apogeu lá, que está, se eu não me engano, 850 metros, é isso? Por aí, quase, 850. E aí depois ele vai até quase 2.500 metros de alcance, né? Botando aí. Então ele vai bem... É porque também você está colocando um lançamento 45 graus, né? Então realmente... Sim. Ele vai acabar se deslocando mais. Eu pensei também no deslocamento, no alcance, com o voo, tipo, com uma inclinação bem pequena, né? Com um voo quase vertical. Aí eu não sei se Bismarck, você pode também brincar com isso. O 45 é o alcance máximo. Isso. Né? Que você... depende também do vento, né? Dependendo do vento, você vai mudar um pouquinho, mas 45, teoricamente, é o alcance máximo que você tem. Então, brincar também com esse ângulo de lançamento também vai mudar o seu alcance. O seu dever de casa é redimensionar seu foguete para tentar diminuir esse alcance para 1.000 metros. Isso. Bom, que aí a gente pode pensar também no ângulo fixo. Não sei se para eles é interessante. Que aí, se a gente redimensionar o ângulo de lançamento, com a vertical, a gente consegue ter uma noção, todos vão ser avaliados nas mesmas condições, ambiente. Uhum. Então, isso também é um ponto positivo. Eu acho que é positivo, né? Porque aí é só eles brincarem com o alcance, senão eles também podem ficar só ajustando o ângulo, que aí eles vão fazer o alcance. Embora... aí o foguete já vai fazer assim, né? Já sai e cai, né? Exato. Tem esse ponto. Isso não vale. Então, a gente pode pensar em um ângulo fixo, que é tipo, como é um foguete, né, do Open Rocket, geralmente ele é pensado para voar a mais ou menos a uns 5 graus em relação à vertical, né? Então, porque geralmente é um foguete, assim, quase, né, o objetivo dele é lançamento, o objetivo dele, na real, é vertical, né? Não é tão desejado normalmente. Então, o Open Rocket é mais para isso, né? Fazer o foguete voar o mais alto possível. Por isso que ele até na telinha dele já mostra o apogeu nessas vezes. Mas, o que acontece? Tanto que ali o apogeu é o apogeu máximo se o foguete fosse lançado com 90 graus, assim. Por isso que aquela telinha que aparece, né? Tipo, melhor condição possível de voo vertical. Aí ele voaria 1.590 alguns metros, né? Quando o Bismarck apresentar a tela principal do... Bota para a tua tela principal, Bismarck, por favor. Então, a tela fecha. Isso. 1.592 metros. Seria o lançamento vertical na melhor das com condições, né? Então, se a gente botar já algum ângulo, já provavelmente não vai chegar a 1.592 metros. Entende? Isso também vai ser considerado. Sabe? Então... Mais alguma coisa para falar, para dar dica para o Bismarck? O Bismarck, você está usando quantas aletas no foguete? 4. 4. Beleza. A gente recomenda 4 para facilitar a questão da estabilidade. Realmente, o foguete melhora um pouquinho, né? Outra coisa interessante que eu achei legal, você colocar um componente de massa para equilibrar a estabilidade. Você colocou bastante massa na parte de cima do foguete. Esse motor é um pouquinho menor. Então, é um motor um pouco mais leve, então talvez não precise colocar tanta massa na parte da frente do foguete.
porque você vai deslocar muito o centro de massa dele, e aí o alcance vai ficar muito alto. E aí você vai ter um pouco de problema com isso. Entende? Porque aí você vai ter que aumentar. Se você colocar um alcance muito alto, você vai ter que fazer com que o foguete vai ter um arrasto para compensar. Vai ter que ter uma força de atrito do ar para compensar esse alcance. Entende? E aí, com isso, esse atrito excessivo, você vai ter que aumentar muito as aletas. As aletas vão ficar normais, vão ficar aletas gigantes, que não é desejado. É um foguete prático, né? A gente tem que também fazer um foguete que pareça tipo com a vida real, entende? Então dá para ver que o seu centro de gravidade está muito alto, entende? Porque esse motor é um motor menorzinho mesmo. Então, assim, foi até de propósito, para não fazer um foguete tão grande, né? E como você fez, eu vi que seu foguete ele é pequeno, mas só para não forçar muito isso, sabe? O componente de massa, a ideia foi ótima de colocar, mas aí é bom, assim, também tentar conciliar um pouquinho com a realidade, sabe? Ver como é que estão os componentes de massa, se faz algum sentido. Tudo bem, você também quis botar um foguete com 2 quilos, né? Isso também percebi. Então vai ter que otimizar um pouco. Era a máxima mínima, não era os 2 quilos? Isso. Eu tive muito problema para alcançar esses 2 quilos. Aí eu tive que editar aqui as peças, tipo, nesse modificador aqui, ó. Ah, tá. Eu não consegui alcançar. Você usou que tipo de modo? Usando. Você usou o tubo de que material? Você usou o tubo de que material? Alumínio. Bom, foguete de alumínio é meio, né, complicado. Mas... Isso a gente não determinou, né? Isso ficou um parâmetro livre para eles também. Entendi. Porque na vida real as pessoas, tipo assim, eu tô tentando ver se faz algum sentido com o real, né? O que acontece? Eu vou anotando, porque de repente essas coisas todas passam a ser fixadas, né? Numa prova. Não, com certeza, porque às vezes talvez até a questão do peso do foguete, se para eles todos foi muito difícil, 2 quilos, né? A gente pode, vamos tentar usar outro, coloca uma massa máxima de 2 quilos, não sei. Assim, para mim ia ser mais tranquilo, mas se está sendo muito difícil, a gente vai vendo, né? Vou ver com o depoimento dos outros. Uhum. Bismarck, pode descompartilhar a sua tela? Fica como o seu dever de casa modificar o teu foguete para fazer o alcance de 1 quilômetro. Quem quer ser o próximo a mostrar? Beatriz, Gustavo, Vitor, Eduardo. Eu posso mostrar. Então, mostra, Beatriz, por favor. Só para falar rapidinho, uma pausa, um minutinho. Vocês têm meu e-mail, todos vocês, certo? Todos que tiverem meu e-mail, tiverem minhas redes sociais, podem perguntar, pode falar que faz parte do time, tá? E aí vão tirando dúvidas, tá bom? Aí eu vou tentando responder também, tem outros compromissos, mas a gente tenta achar um tempinho aí para trocar uma ideia sobre o foguete, tá? E a gente vai... E alguns parâmetros já são bons. A hora do Bismarck apresentar aí já deu para ver que são umas coisas bem legais para serem ditas. Tá certo. Obrigada. Eu posso compartilhar? Pode agora, por favor. Tá dando para ver? Sim. Então, como o Bismarck, eu também tive um pouco de dificuldade para alcançar os 2 quilos. Então, tipo, para mim poder... A forma mais eficiente que eu vi de aumentar a massa foi com a coisa da coifa da frente. Então, para poder eu fazer isso e não ficar instável, eu tive que ir diminuindo o tamanho do tubo do foguete, porque senão o centro de massa ficava muito longe do centro de pressão e acontecia aquilo que aconteceu no dele da estabilidade ficar muito alta. E eu estava tentando manter perto do 1,6, que era o valor que o Wallace tinha falado na aula anterior. Eu não coloquei muita coisa, porque a gente não viu todos as coisas mais detalhadas e eu não entendi exatamente para que servia, tipo, a carga de ignição, por exemplo. A gente também não fez essa exigência, a gente só fez 3, a gente só pegou 3 parâmetros para vocês. Isso fica depois
num outro exercício que a gente bolar para vocês, a gente explora melhor essas outras coisas. Assim, Mas, aí, eu não sabia se... Uhum. A ideia era eu coloquei... balístico. A ideia era só como se fosse o lançamento da Ola, que era basicamente da Ola, seria o ideal, seria 45 em garrafa PET, certo? Pode confirmar se eu estiver errado. E aí a ideia era, né, já que a gente está fazendo um voo balístico na Ola, por que não fazer um voo balístico aqui, né? Então, porque o voo balístico ele exige menos componente possível. E aí vai muito da vocês chegarem nesses requisitos. Então... Tá, daí eu coloquei, tipo, 2 tubos. Eu coloquei um pro motor e um pro lugar onde ia ficar o paraquedas. Acho que não fazia muita diferença, porque o que importa mais é, tipo, a localização do centro de massa, pelo que eu vi. Eu também entendi que o alcance era, tipo, apogeu, então eu não fiz muitas simulações com outros ângulos. Na verdade, eu não entendi muito bem como plotar o gráfico, porque eu não consegui achar o lugar onde colocar a variável do eixo Y. Ótimo. Então a gente vai agora lá. Vamos lá em simulações de voo. A configuração. Você bota em nova simulação. Tá. Padrão. Pode botar um ângulo, se você quiser, só para ter uma noção. Se quiser fazer 90 graus, bota 5 graus. Eu vou colocar o de 45 também. 45. Fica bem fácil. Bota a simulação no bloco. Você já tá, aqui, você já está o seguinte. O eixo X, você está no tempo. Né? Então você vai perceber que tipo, a horizontal vai estar em função do tempo, tá? Se você quiser, você pode mudar a opção do eixo X para alcance, velocidade vertical, vamos lá, vai descendo. Tem mais, você vai descendo aí que tem mais. Posição. Isso. Vamos lá. Acho que já passou, Bia, lá em cima. Acho que era a distância lateral. Isso. Isso. Aqui. Distância lateral, é isso aí. Aí você já tem. Se você quiser remover tipo, as velocidades, só para você não ter menos informação. Isso. Vou deixar só. Aí você vai lá e pode. Pronto. Eu esqueci de tirar o paraquedas. Mas a gente já viu que você já viu que ele vai bem longe, né? Porque o foguete do Bismarck com paraquedas chegou próximo de 1.000. O teu com paraquedas já está em 1.760. Sem paraquedas vai chegar a uns 3 quilômetros. Vamos ver. Tira o paraquedas então, para a gente dar uma olhadinha. Mas é isso, pessoal. O Open Rocket ele permite muito teste, vai testando, vai quebrando a cabeça. Isso aí também vocês vão perceber com o tempo. Vamos lá. Só dá ok. O ângulo. 45. Com plot. Foi menos. Foi menos do Bismarck. É mesmo, foi menos. Até porque o dela só pega mais em relação à direção ao vento, já um pouco mais, já quando acaba o combustível. Então, assim, porque normalmente o foguete, eu falo para ele a gente colocar uma margem estática um pouco menor. Por quê? Porque a margem estática do foguete ela vai crescendo conforme o combustível vai sendo queimado. Então, você vai ter o centro de massa sendo deslocado para cima. O centro de pressão é fixo, porque ele é mais em função da área, tá? Pessoal, não sei se vocês sabem a diferença de centro de pressão e centro de massa. Mas o centro de pressão, basicamente, vocês vão ver que é mais em função da área. Então, a área do foguete é constante, então vocês vão ver que o centro de pressão vai ficar posicionado num ponto X lá. Ok. E o que acontece é que o centro de massa vai ser deslocado para cima, então você vai ter ele começa com 1.6, ele vai para mais, provavelmente vai para mais de 2, a margem estática. Isso vai fazer com que ele voe um pouco melhor. E aí ela chega no apogeu, um pouquinho mais baixo, e aí chega uns 2.300 de alcance. E é exatamente isso que a gente está buscando corrigir aí. É porque como eu pensei no caso de 1.000 metros, eu tinha pensado o voo mais perto da vertical, como eu falei com o Bismarck. Entende?
Eu acho que esse foguete aí já tá... Eu acho, mas já tô achando um pouquinho... Vai precisar um pouco menos de ajuste do que o do Bismarck, na minha opinião. Só para tirar dúvida, você usou quantas aletas no foguete? 4 também. 4, beleza. Então, pode fechar a simulação. Fechar de novo. Bom, você usou alguns materiais específicos? Como é que você escolheu esses materiais para usar no foguete? Só para ter uma Então, ideia. eu comecei meio que seguindo o modelo da aula passada, então eu comecei com os canos de PVC e tal. Só que, como eu disse, eu estava tentando atingir a massa, porque, tipo, com esses materiais ficou em 1.500, 1.600. Então, eu tive que sair alterando os materiais e eu não podia colocar tudo na frente, porque estava afetando muito a estabilidade. Isso. Daí eu também usei tubo de alumínio, porque era tipo uma massa que não era tão grande, mas que era grande o suficiente para distribuir e deixar o centro de massa num lugar mais estável. Ótimo. Bom, eu tô vendo que realmente se o peso for máximo, né, eu acho que o peso mínimo de 2 kg já foi um parâmetro requisito, a gente pode corrigir, a gente vai dar uma pensada. Mas ótimo, assim, acho que é isso que a gente precisa mesmo, né? Esse projeto está bem legalzinho em termos de desempenho. Você botou até um centro de massa na frente da ogiva, dentro da ogiva, certo? Eu vi ali no centro de componente. Entendi. Bom, acho que o caminho é esse. A gente vai depois colocar mais alguns requisitos para vocês, tá? Vamos passando aí, mas tá ótimo para mim. Eu acho que as mudanças vão ser poucas no meu ponto de vista. Pode descompartilhar agora, Beatriz. Vamos ver o próximo foguete. Posso? Pode, vai, Gustavo. Tá vendo? Sim. Esse botou mais aletas aí. Eu coloquei 6. Eu vi que aumentou a estabilidade quando eu coloquei a 6, aí eu deixei mais... Deixei por isso mesmo. O problema foi mais... Agora foi, tipo, eu fazendo as simulações e a velocidade de recuperação tá muito alta ainda. O foguete. Se eu tinha falado que era para ser 10 metros por segundo, tá muito alto ainda. Ó. Ele tá caindo. É o quê? 27 metros por segundo? É isso? Uhum. Bom, tá bem alto, de fato, a velocidade de queda. Só para fazer uma pergunta para você. O motor tá no meio do foguete, isso mesmo? Só para corrigir. Desculpa. É só para entender o seu foguete. Sim, eu ainda não... Eu vou colocar um anteparo, esqueci do anteparo que eu tinha colocado, do anteparo que eu tinha colocado. Não estou sabendo. Não. É só para a gente pensar um pouquinho, porque que acontece? O motor, ele é propulsão sólida, o foguete do Open Rocket, é uma propulsão sólida. Então, assim, na realidade, esse motor ele queimaria toda a parte de baixo do foguete. Putz. Então, na vida real, é que o Open Rocket vai permitir. Assim, o Open Rocket ele não vai te dar esse bom senso, ele vai dizer que pode. Tá? Você pode botar o motor onde quiser, né? O Open Rocket vai permitir, né? Exato, ele permite. Tá? E a questão é que esse motor na vida prática, na vida real... Teria explodido o foguete, era. Não. Pode... É só dica, porque, assim, é só pra gente depois, quero fazer uma na vida real e tal, e o Rocket é como o Eugênio falou bem, o foguete, se você não prestar muita atenção, ele aceita qualquer coisa. Aí você também tem que ter o filtro, ele dá o fator humano para você tomar a última decisão, sabe? Então, é isso, sabe? Sobra nada também na hora da prova, o professor, o avaliador olhar e falar, poxa, não faz muito sentido, não dá para validar esse foguete, tudo mais. Você colocou um foguete de quase 3 kg, certo? Eu também percebi ali. Como?
foguete tem 3 quilos, certo? Certo. Hã? Isso mesmo. O foguete... Para você, como é que foi essa questão de seleção de material, assim? Como é que foi essa dificuldade de inserir? Eu pensei logo na fibra de carbono, achei mais legal. Aí eu coloquei basicamente as aletas e todo o material da ogiva do tubo do mesmo material. Eu coloquei o foguete basicamente fibra de carbono. Eu achei que era o mais real possível. De certa forma, ele a fibra de carbono é um material bem usado em foguete, né? Então, é um material bem... O pessoal gosta bastante, assim, nessa parte aeroespacial. Aí, aqui. Materiais, sim. Aí a pergunta, essa pintura, geralmente qual é o mais aplicado aqui? A pintura regular de 60? Se botar uma pintura regular, é como se fosse uma fabricação comum, uma fabricação de uma empresa, alguma empresa comum, inacabado. E às vezes um pessoal, assim, um trabalho às vezes mais artesanal, que o pessoal não se atenta tanto ao cuidado, né? Tipo, um projeto de uma equipe assim, de foguete, uma equipe de universitários que estão estudando e querendo aprender a usar. Então, às vezes rola esse debate e esse debate que acontece, ele é para então a gente vai usar uma pintura inacabada porque a gente não desenvolveu bem. Esse é o tipo de coisa para você estar fazendo o projeto de um foguete que você vai montar mesmo, um foguete real, né? A gente está... No caso aqui, não faz nenhum sentido pintar o foguete, que tipo de pintura, mas também é um parâmetro que ficou livre, não era... É bom mexer mesmo, é bom vocês ficarem brincando com isso. Isso, esse parâmetro é ótimo, porque o parâmetro, quanto mais liso, faz uma diferença, sabe? O melhor acabamento. Então, porque você vai diminuir o arrasto do foguete. O principal fenômeno que vai ocorrer no foguete, lembre-se, é o arrasto, tá, pessoal? Existe uma série de forças causadas por efeito de rotação, efeito de sustentação no foguete, né? Até por isso que existe o cálculo também do centro de pressão, existe o cálculo de centro de massa, justamente para isso. Mas pense assim, o principal fenômeno que você quer no fundo, no foguete. Você vai ter o empuxo, que é o que faz ele subir, e você tem o arrasto que controla que faz esse movimento, sabe? E também tem a força da gravidade, claro, o peso do foguete também afeta, né? Então você vai ter mais ou menos são essas três que vocês têm que pensar, basicamente. E Gustavo, tira o paraquedas e faz o lançamento de novo, sem paraquedas. Isso, pode paraquedas. Vamos lá, sem paraquedas, por favor. E coloca a simulação a 45 lá. 45 graus, né? Tá bom. Isso, 45 graus. Isso. Aí você bota só a altitude. Entendeu? Não, altitude não. Não, sim, só altitude. Remove a velocidade e aceleração. Remove a aceleração e velocidade ali. Como é que faz mesmo para remover? Traz para o lado. Traz para o lado. A barra lá de baixo. Traz a barra de baixo. A barra de... Isso. Pronto. Ótimo gráfico. Bom, é isso. Esse foi o que mais se aproximou dos 1000. Então o que acontece? Por outro lado, a gente também, é o que eu falei, que eu percebi, assim, o motor está no centro do foguete. Então, na realidade prática, isso não é muito usual, né? Porque você vai ter toda a queima, você vai ter a queima do propelente dentro do tubo do foguete, né? E isso não é muito usado. Então, assim, claro que pode ser aproveitado a ideia, até mesmo das aletas, tá, pessoal? Lógico que, tipo, para foguetes práticos, normalmente se usam 3 ou 4 aletas, mas você pode botar mais se você achar melhor, tá? Isso é direito também do Open Rocket aceito, então por que não usar? Como o professor Eugênio falou, vocês têm liberdade para isso. E quanto mais aletas, por um lado, você consegue ter uma melhor estabilidade, você vai conseguir ter uma facilidade para calcular a estabilidade, né? Então,
vocês quiserem participar, fazer essa brincadeira, claro. Lógico que na vida real não é muito usual, porque você aumenta muito o arrasto do foguete, né? Muitas aletas também atrapalham nesse ponto. Então, mas é isso, pessoal. Então, esse foguete tem que também, claro, ideia de fazer alguns ajustes, estudar. Deixa eu só ver, dar uma olhadinha rapidinho. Ele sai rápido, ele sai... Como é que ele tá? Aqui? Não, já vi ali, já vi. Não precisa colocar de novo, não. Então. Porque ele tá caindo, tipo... Como também o voo é balístico, pessoal, não precisam se preocupar tanto com a velocidade de queda. Eu pensei na velocidade de queda se vocês têm um paraquedas, tá? Então, o que vocês têm que pensar? Com o paraquedas, vocês se preocupam com isso, porque aí o objetivo do foguete é fazer com que ele seja recuperado e possa ser reutilizado na vida prática. Então, para vocês, seria um outro desafio. Vocês terão que se preocupar com o fato do foguete ele voar. É uma velocidade... quando o paraquedas é acionado. Vocês fazem umas premissas, depois qualquer coisa pode me perguntar como é que faz isso. É um cálculo super tranquilo para fazer, não é um cálculo nada muito complexo, vocês conseguiriam fazer. Mas, como o nosso objetivo aqui, estou vendo que é balístico, o foguete caiu a 100 metros por segundo ali, ele vai cair como se fosse uma bala de canhão no chão. Perfeito. Mas vocês pelo menos conseguem preencher o requisito, né, de trabalhar com essa questão do alcance. Tá? Então vocês vão ter que fazer ajustes. Às vezes, pessoal, vocês podem fazer ajustes até do aumento do diâmetro do foguete. Vocês podem fazer a questão do aumento do diâmetro do foguete. Com o aumento do diâmetro do foguete, vocês conseguem aumentar proporcionalmente o arrasto pelo quadrado em relação ao diâmetro. Porque o diâmetro ele é elevado ao quadrado na função do arrasto. Então, você consegue aumentar muito o valor, né? Com uma pequena alteração do diâmetro. Tá? E como vocês não estão trabalhando com engenharia de fato, vocês não precisam ser perfeitamente ligados, como é que eu posso dizer, com questões de fabricação, totalmente, tão rígidos, sabe? Como o professor Gene falou mais cedo, a questão do acabamento do foguete, um parâmetro livre. Da mesma forma que o diâmetro do foguete também é um parâmetro livre, tá? Então, se vocês quiserem botar, eu quero um diâmetro do foguete de 8, é com vocês mesmos. Vocês têm possibilidade de fazer isso, tá? Então, o motor não precisa estar perfeitamente ajustado no diâmetro do foguete, tá? Vocês podem pensar nessas... Deixa eu te fazer uma pergunta, Wallace. Deixa eu te fazer uma pergunta. Duas coisas. O fato do Gustavo ter colocado o motor no meio do foguete, tudo bem, não é... Ele teria destruído o foguete, porque ele ia queimar dentro, mas com isso ele perdeu também o impulso, né? Parte da energia está sendo dissipada dentro do corpo do foguete. Exato. Então você por isso o foguete dele não foi tão longe. Exato. O foguete provavelmente teria uma... Você vai ter Tudo bem que o foguete não tem quase nada ali dentro. Então, você vai ter você vai ter uma certa variação ali do centro de pressão e centro de massa, que possivelmente, como o motor está ali no meio, por isso que o centro de massa e o centro de pressão estão ali mais ou menos naquela posição. Então ele meio que... Eu não consegui deslocar o motor. Oi? Como é que... Eu não consegui deslocar o motor dentro do foguete para eu colocar na ponta. Então... Não sei como fazer, né? O tubo... Mostra... Então, quando você for dentro do tubo... você já... Vamos lá, no projeto de foguete, aquela aba lá, projeto de foguete. No projeto. Isso. Foguete. Isso. Aí você vai ver, você botou no outro tubo interno, certo? O tubo do corpo. Você clica, você bota em editar. Tubo do corpo? Não, tubo do corpo, tá vendo? Lá em foguete, no projeto? Sim, sim. Isso. Você pode ver o motor. Você pode botar, tá vendo? É aí, ó. Não tinha mexido e não tinha percebido. É aí, ó. Exato. Então, olha só, você está trazendo o centro de massa para mais perto, tá vendo? Para mais perto do centro de pressão, que eu falei com a Beatriz mais cedo. O centro de pressão ele é constante porque ele é uma função da área. A área do foguete externa ela não varia.
certo? Então, o que você vai ter? Você vai trazer o centro de massa para baixo do foguete. Tá vendo que a sua estabilidade está diminuindo. Provavelmente, se você descer muito a estabilidade, você descer muito esse motor até, vamos dizer assim, aqui embaixo, você vai ter uma certa dificuldade, porque o seu motor ele vai ficar o centro de massa vai ficar muito próximo do centro de pressão. Isso vai fazer o quê? Que o seu foguete ele comece já a adquirir instabilidade de voo. Então, basicamente, ele vai se tornar um bumerangue no alto. Ele vai voar de maneira rotacional, porque ele não vai conseguir equilibrar o ângulo de ataque dele. Então, ele vai se perder no espaço e foguetes, às vezes, instáveis, eles podem até quebrar no alto, dependendo de como as forças atuam. Então, isso também é uma coisa... E o Open Rocket, ele não fala isso. Você tem que ter a sua experiência como projetista de foguete, você tem que ter esse sentimento. Tem que ter o que eles chamam de feeling, né? Você tem que ter essa percepção. Olha, eu não vou fazer um foguete instável, porque, por exemplo, já teve colegas de trabalho aí que fizeram foguetes instáveis e o Canalha quase acertaram um foguete no professor Canalha. Caraca. A vida real, né? Por isso que a gente sempre fala para a pessoa buscar sempre. A gente viu colegas brincando, vamos montar um foguete, beleza. Quando foi lançar o foguete ele voou, queimou quando o foguete voltou, sorte que o foguete era de papel, uma brincadeirinha que a gente fez um foguete de papel, fizemos 50, assim, para testar. O foguete voou, mas ia voar em cima do professor Canalha, uma velocidade rápida mesmo. Só que aí o professor conseguiu se desviar assim, rápido, né, por sorte, e não ia causar danos sérios nele, né, porque o foguete era pequenininho. Né, mas, por outro lado, pode machucar, entende? Então, tá vendo? O seu foguete já está com 0,9 de estabilidade. Significa que ele é pouco estável. Então, assim, isso já mostra que... Só por curiosidade, hein, Gustavo? Faz o lançamento dele agora, só por curiosidade. Faz uma nova simulação. Faz uma nova simulação. 45 graus de 100? 45. Isso. Pode digitar também. Se quiser digitar. Isso. Ele vai deixar. Ele vai deixar normalmente. Ele não vai mascarar muito. Ele não... Isso, né? Open Rocket... Só que ele não diz como o foguete voa. Ele olha, vai fazer o ponto. Entendi. Uhum. Ele vai aceitar o voo do foguete. Ele foi um pouco mais longe agora, não foi? Um pouco. Foi um pouco mais longe agora. 500 metros, Então, só que na vida real ele não voaria assim, né? Ele voaria com... Wallace, assim, nenhum dos estudantes que vai participar da OLA A vai ter essa vivência de projetista de foguete. Não, no máximo terá montado foguetes de garrafa PET. Desculpa, o Gustavo, você usou a letra de como? Material tudo fibra de carbono? Foi. Tá. Não, tudo bem. Tranquilo? Tá. Não, é isso que eu falo. É por isso que a gente deu umas dicas de estabilidade para eles. Por exemplo, de estabilidade, eu falei assim, usa certo material, porque tenha certos valores, porque aí o foguete, pelo menos, parece mais próximo da vida real, sabe? Tipo, por isso que eu falei, para eles também se preocuparem com esse tipo de coisa. E, né, pode mudar o dia do foguete. Gustavo, pode descompartilhar a tua tela? Vamos ver agora do Eduardo e do Vitor, que tá... Isso. Então, pessoal... Senão a gente vai se estender demais. Vitor ou Eduardo? Quem vai querer se apresentar? Os dois estão com o microfone no mudo. Eu posso apresentar agora. Então apresenta, Vitor. Eduardo, fica com o teu engatilhado aí. Ok, já estão vendo na tela? O Vitor tá aparecendo. Bom, eu fiz alguns projetos, acho que vale a pena mostrar esse mais um. Perfeito. Olha, visualmente parece bom. Visualmente já estou
gostando aí. Vamos ver o que... Tá. Bom, na simulação de voo, eu usei esses parâmetros aqui. Uhum. Aí eu vou plotar o gráfico com tempo e aí coloquei a distância lateral também. Aí ele chega mais ou menos a 2.700 km, 2.700 metros. Tá vendo? Esse foi o alcance dele? Uhum. Porém, a velocidade vertical aqui ainda está muito grande, eu acho. 25 metros. Que eu coloquei para ativar o paraquedas quando quer tivesse com 50 metros. Pode fazer um gráfico alcance por altitude, por apoio. É melhor pra gente. Claro. Fazer uma análise como a gente fez com os outros. Alcance por o quê? Distância lateral. Aí você põe o alcance. Isso. Como é que é? Deslocamento lateral, como é o nome? Distância lateral. Distância lateral. Isso. E pelo tempo. Na verdade, plotagem para o eixo Y, bota altitude. Isso. Ele soltou o paraquedas lá no final, foi isso mesmo? Então. Mas eu coloquei por altitude, na verdade. Acho que dá pra aumentar a altitude. Na verdade, a gente quer que você lance sem paraquedas. Ah, é? Então. Eu acho que eu tenho 100 paraquedas aqui. Esse aqui. O mesmo modelo, só que sem paraquedas? Praticamente igual. Isso. Bom. Algo perto de 2.500. O foguete está visualmente legal. Mas está muito forte o alcance. E assim, uma coisa que eu vou até o debate já me trouxe aqui a questão, alguns requisitos, né? A gente pode ir mudando também aí para vocês para melhorar o desafio, certo? E para mim tá ótimo, assim, o foguete parece muito bacana, você botou um foguete com 2 quilos ali, um pouquinho mais só. Parece que usou 4 aletas, certo? Uhum. E a estabilidade tá ótima, o foguete ele voa bem né, ele nem cai tão forte, né, no solo, 45 graus. Então, assim, possivelmente, assim, só de olhar, de experiência que já trabalhou com ele, parece razoável. O projeto, olha que ele é balístico, né, tipo, por isso que a gente pode pensar, tipo, não pensar nisso agora. E para mim tá tranquilo. A questão é que eu vou trazer com o Eugênio, a gente vai debater um pouquinho. Eugênio, se você não tiver problemas, a gente talvez aí fazer algum... O que a gente pode fazer para melhorar aí esse trabalho. Porque, assim, o de vocês está ótimo, esse está ótimo, tá? Eu realmente só continuar fazendo alguns ajustes que tem do foguete. Se vocês quiserem aumentar o comprimento do foguete, vocês podem aumentar o comprimento do foguete, vocês podem aumentar o diâmetro principalmente, sabe? Precisa aumentar, tipo, para botar, sei lá, o diâmetro com 10. Lógico que pode fazer, não, é direito de vocês, até porque você vai aumentar muito o arrasto do foguete e vai aumentar também o peso. Então, são coisas que vão controlar o alcance. Mas é liberdade de vocês mexerem, tá? Eu vou dar direito aí para vocês fazerem isso. Wallace, deixa eu fazer uma pergunta. Se o Vitor quiser mexer agora nesse foguete aí, que alcançou quase 2.500 metros, vamos dizer que o lançamento oblíquo seja com 45 graus. Né? Ele pode mexer, você está falando que ele pode mexer no diâmetro do tubo, que vai aumentar o arrasto, ou seja, ele diminui o alcance. Isso. Para se aproximar dos 1.000 metros. Ele pode, se ele aumentar o tamanho do tubo também, diminui. O que ele teria que fazer agora para tentar chegar nos 1.000 metros? Então, é exatamente o que eu falei. Aumentar um pouco o tamanho do tubo. Pode ser feito. Aumentar um pouco o diâmetro, porque realmente o diâmetro é o que vai fazer mais influência, tá?
do que o próprio comprimento do foguete. O diâmetro aumenta bastante o arrasto. E isso também vai aumentar o diâmetro da ogiva. Isso também ele pode fazer. Perceber algum, deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa. Uma ogiva com um formato diferente diminuiria o alcance? Ele pode. Um formato menos aerodinâmico? Isso, ele pode pensar. Ele pode mudar, pode mudar a ogiva, pode ver a questão do peso dos materiais que estão dentro do foguete. Também pode aumentar um pouco. Eu quero botar um componente de massa mais pesado ali, um pouco mais perto do motor. Às vezes, ele quer botar só um peso. Às vezes ele pode brincar assim, eu quero botar imaginar que eu tivesse um bloco de um pedaço de chumbo perto do motor. Isso aí é uma coisa bem exagerada. Botar um pedaço de chumbo em cima do motor, componente de massa. Tá bom. Entendeu? Você vai perder alcance, você vai ter um alcance reduzido e vai chegar mais perto dos 1000. Né? Isso, tá vendo? Exatamente isso. Você pode brincar com material, exato. Você escolhe. E aí, com isso, você mostra. A gente vai voar um pouco, ele vai ter um alcance menor. Tá? Ele está botando peso? Ele tá botando peso dentro do foguete, é isso? Isso, ele está botando um peso ali, o apogeu deu uma diminuída. Então, provavelmente vai voar um alcance menor. Então, quando ele fizer a simulação, vamos lá fazer a simulação. Isso. Só para ele já ver um pouco. Já deu uma diminuída. Só de mudar minimamente ali o componente de peso. Entendeu? Ele colocou um pezinho pequeno. Diminuiu o quê? Uns 200 metros, não foi? Foi. Não, 400. Ele estava de 2.700, ele já diminuiu 400 metros. Então, assim, é uma brincadeirinha que ele botou ali, adicionou um peso. Por exemplo, Vitor, você tá aí? Aumenta o diâmetro do foguete, do tubo principal. Clica no tubo e bota 7, só para você ter uma noção. Tá. Vai. Só um minuto. Quando ele aumenta o diâmetro, eu sei o Open Rocket que vai aceitar isso, mas a gente não teria que calçar o motor? Ou o Open Rocket, assume que o motor está centralizado sempre? Não, o motor, ele assume que o motor está centralizado. Tá? Você pode botar ali, Vitor, você muda na ogiva, corrige o diâmetro da ogiva também. Para 7. Vamos lá, vamos ver como é que até onde vai. Isso. E você vai lá, simulate no plot. Botou a velocidade de vento bem baixa. Ué. Já me diminuiu. Nem mudou muito. Diminuiu uns 500 metros, né? Mudou. Mudou. Tá vendo? Então, assim, você já começa a fazer uma pequena diferenciada no desempenho. Tá? Eu quero melhorar, eu quero mudar o formato da ogiva. O formato da ogiva também dá uma mudada. Eu não quero usar uma ogiva. Não sei que ogiva você está usando. Olha lá, quando você clicar lá, desculpa. Pode botar, clicar na vez na ogiva de novo. Você está usando. Ogiva normal. Isso. Então, assim, você tem liberdade aí de mexer. Quer usar um componente mais pesado na ogiva? Pode mudar. Se você botar um componente mais pesado, você vai ter também um desempenho. Então, assim, é o que eu falei para vocês pensarem. Pensa, tipo, não sei se vocês sabem a equação do arrasto, mais ou menos. Só pelo menos a equação. Não precisa, tipo, calcular. Pelo menos calcular a equação do arrasto. A equação da força-peso, eles também devem conhecer. E a equação do empuxo. O empuxo você, na verdade, nem precisa saber tanto. Porque o motor já está fixo. Né? Então, vocês não precisam se preocupar tanto com isso. Você se preocupa com o peso e o arrasto. São as únicas coisas que vocês vão realmente trabalhar no foguete. O que você vai mudar? Quais são os parâmetros sensíveis do arrasto? A densidade do ar, que é constante. Vocês vão trabalhar com densidade constante, tá? Não precisa. Na verdade, não é exatamente constante, mas, enfim, não precisam se preocupar tanto com isso. Vocês vão ter que se preocupar com a área da seção do foguete, a área do tubo, né, a área externa. Tipo, o tamanho da área externa do tubo. Vocês vão ter que se preocupar com a velocidade que o foguete alcança. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês pensarem.
Bom, é isso. E o peso, a força-peso, vocês vão se preocupar com a massa do foguete. Então, com isso, você já tem mais ou menos uma noção do que vocês têm que trabalhar ou não. Tá? Então, vocês não estão trabalhando... vocês vão fazendo testes com essas equações, vão brincando um pouquinho. Não é nada de outro mundo. Bom, é que teu paraquedas, ele só tá abrindo a 50 metros do apogeu. Quer dizer, do apogeu não, antes de descer. Por isso que ele abriu muito perto do solo. Tá vendo? Se botar lá, ele a 100 metros do solo. Uhum. Quero ver. Então, assim, a velocidade vertical. Faz mais uma simulação e depois a gente passa pro Eduardo. É isso. Bom, muito bom, Vitor. Acho que essa aula tá ótima, Wallace. Acho que tá todo mundo aprendendo muito agora. Bastante. Bom, a gente vamos aí fazer alguns ajustes nos requisitos. Tá ótimo, assim. Deixa eu ver, dar um... Professor Virgílio chegando. Olá, professor. Olá, professor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, professor. Acho que ele não está conectando o áudio. Tá conectando. Eduardo, sua vez de mostrar o seu foguete. Eduardo? Oi. Vou mostrar, vou compartilhar a tela agora. Sinto muito, Eduardo, por você. Obrigado. Eu fiz o meu foguete, o ISA 2. Você até pintou, que legal. Até pintei. A Isa era uma amiga minha. Eu prometi que ia lançar um foguete com o nome dela e eu vou fazer isso na latino-americana. Legal. É impressão minha ou essas aletas estão tortas? Como é que é isso? Sim, elas estão tortas. Quando eu fui fazer foguete uma vez na Unicamp, eu fui numa competição e teve um cara chamado Claudeci, ele estava conversando comigo. Ele falou de uma bala de sniper, ele deu esse exemplo, que ela ficava girando no ar para tentar, e o momento angular dela acabava melhorando o alcance. E eu pensei em fazer a aleta torta naquele dia para ver se o arraste do ar aplicado na aleta conseguiria fazer o meu foguete girar no ar, e isso conseguiria, e o momento angular dele conseguiria melhorar o voo. E eu tive um resultado muito positivo, então decidi tentar aplicar isso aqui também. Por isso que a estabilidade é negativa? Por isso que a estabilidade é negativa. Em Wallace, porque na verdade é isso. Eu acho. Isso é que na hora que você monta um foguete, você não quer, né? Exatamente. Não quer que ele saia, você não quer que ele saia girando, mas aqui o Open Rocket permite isso. Porque na verdade o que acontece? A estabilidade, o voo dela é um pouco diferente. A aleta, ela ser inclinada, você induz um momento de rolagem ali, que é a explicação do momento angular, que geralmente melhora um pouco a estabilidade. Você vai ter um momento de rolagem ali, então o foguete ele gira em torno do eixo X dele. Então ele vai ficar tipo rolando, ele fica girando mesmo, como se fosse um ioiô no ar, né? Ele fica ali rodando. Isso realmente melhora um pouco o alcance, né, do foguete, até porque isso faz com que o foguete voe um pouco mais próximo, ele chega um pouco mais perto da base do que um foguete se ele voasse num momento puramente translacional. Então, o que acontece? Você tem ali a estabilidade, o controle da estabilidade é outro. É um outro princípio, que é parecido, que é basicamente um ajuste do ângulo de ataque. Então, você está tendo... Quando você tem uma estabilidade negativa, você tem que se preocupar com que no fundo, o efeito vai ser basicamente o foguete ele vai voar, a indução da rolagem ela faz assim, né? É como se fosse um ioiô no ar, ela vai rodando. Quando eu estou botando a estabilidade negativa, o foguete está fazendo assim, ó, entendeu? Ele deixa de fazer esse momento giratório que você está tentando induzir por causa das aletas, e ele vai fazer assim, ó, e ele vai se perder. Ele não vai conseguir fazer a reposição do ângulo de ataque, por causa da estabilidade.
Isso a gente consegue ver a gente consegue ver em alguma simulação aqui no Open Rocket? Ou não? Não, né? Porque você no foguete você tem 3 tipos de ângulos de rotação do foguete. Você tem a rolagem, que é o que ele está tentando induzir no foguete. Você tem a arfagem, que é basicamente essa variação mesmo superficial, assim. E você tem o ângulo de guinada, que é o ângulo de... Você faz assim com o foguete. Né? Que ele meio que ele se desloca lateralmente. Né? Vamos ver o lançamento. Então a gente vai ver o lançamento dele aqui, por favor, tá? Então, só para dar uma confundinha aí. O lançamento dele foi o que eu consegui experimentalmente um resultado muito parecido. Essa simulação já está certa? Deixa eu ver. 45 Isso. graus. Sim. Distância não, sem ângulo de ataque, só altitude. O foguete, quando eu lancei na Unicamp, ele conseguiu cair perpendicular ao solo. E aqui eu também consegui um resultado parecido de cair perpendicular ao solo. Mas ele está com paraquedas ali ou não? Não, sem paraquedas. Eu acho que isso é feito da estabilidade que você consegue ver. O foguete vem, ele gira, ele fica 90 graus e cai. Eu não tinha visto isso ainda não. Interessante. O que você acha, Wallace? Wallace travou? Talvez. Acho que o Wallace travou. Ficou bem interessante. Você então você construiu um foguete como esse mesmo, então? Ele era feito o foguete real, de água o foguete real se comportou assim, caindo na vertical? O foguete real se comportou assim, ele caiu de bico, caiu 90 graus. Inclusive se enfincou na terra. Caramba! Também nunca tinha visto não essa da rolagem, achei muito interessante. Legal. Ele fez outra coisa diferente, que ele colocou a massa tipo no meio do foguete. Achei bem legal também. Você tem a foto do foguete real? Fato. Eu posso pedir pro meu amigo que quando eu troquei de celular eu acabei perdendo a foto. Eu ia pedir para ele ontem, mas ontem eu tava meio mal. Tudo bem, depois assim, é só curiosidade também, Eduardo. Não precisa. A gente ficou curioso com essa história das aletas inclinadas. Acho que o Canali também vai gostar de ver essa simulação aí. Esperar o Wallace. Então, todos vocês vão ter que tentar alterar, vocês vão alterar o projeto de vocês para tentar aquele alcance que a gente estipulou, né? Que foi de 1.000 metros. Todos vocês passaram bastante dos 1.000, claro, com um ângulo de lançamento de 45 graus, né? É claro que se botarem cada vez mais, acho que o Wallace está voltando. Olá a todos. Olá. Peço desculpa. Caiu? Eu caí, a minha internet caiu. E eu tô até pelo celular aqui, estou no 4G rapidinho, enquanto minha internet não volta. Então peço. O Wallace, a gente estava comentando, o Eduardo estava dizendo que ele montou realmente um foguete como esse, e o foguete dele com as aletas inclinadas, e o foguete dele sobe e desce verticalmente. Curioso. Gostaria de... E o gráfico mostra isso. Ele disse que o foguete dele se comportou exatamente assim. Tem paraquedas, certo? Tem paraquedas. Isso é bem... Você já tinha visto isso? Não. Mas só o que acontece? A minha hipótese é de que o foguete... esse foguete está bem pequeno, né? Tipo, ele parece um foguete bem pequeno. Porque eu estou pelo celular, então está bem difícil de olhar aqui rapidinho. É comparado com o tamanho do motor, né? O motor é o mesmo para todos. Todos estavam com um motor aparentemente pequeno comparado com o corpo do foguete. O foguete está praticamente o dobro do tamanho do motor.
Então, o que acontece? A minha hipótese é que, provavelmente, esse foguete, o centro de massa vai ser deslocado mais para perto do centro de pressão, ali, né? A estabilidade ela vai ficar positiva e ele vai admitir um certo ângulo. E até porque só com aquele link, né? Perpendicular, né? O Wallace tá ruim mesmo de entender você agora. Vamos. Acho que ele tá pelo 4G, né? Você fez outras simulações, Eduardo? Uma delas. Você fez outros modelos, outros. Eu tirei outros modelos? Tirar o elemento de massa. E quando eu tirei o elemento de massa, ele se comportou de uma forma muito estranha. Posso colocar a simulação. Vamos ver. E que isso? Peraí, aqui tá em função do tempo. Eu vou botar em função do Eugênio, você tá me vendo? Oi. sensor lateral. Então, eu já vou voltar aqui para conexão. Eu consegui voltar para o Wi-Fi aqui e eu vou entrar de novo na reunião. Tá bom. Tá, eu vou sair. Tá bom. Eu consegui a foto aqui, se vocês quiserem. Ah, legal. Eu vou tentar projetar ela. Acho que eu preciso descompartilhar a tela para isso, não? Acho que você tem que descompartilhar uma e aí você faz o compartilhamento de novo com a foto. Eu preciso começar. Acho que dá para ver aqui na minha câmera. Não, tá difícil. Peraí, eu vou tentar passar ela para o computador. Tá legal. Que complicado. Depois Pausa share. você mostra. Pronto. Depois você mostra, Eduardo. Depois você manda por e-mail pra gente, não tem problema não. Agora, o que esse gráfico tá mostrando aí pra gente? Eu tô conseguindo a foto. Gráfico. Nossa. Você deu um zoom no gráfico? Não, o gráfico ele veio assim. Já veio assim? O que ele fez é que você não estava vendo. O que ele fez foi tirar a leu. Ah, tá. Aqui. A letra você pode ver que ela é curva. Não sei se dá para ver muito bem na foto. Mas o foguete ficou enfincado no chão quando caiu. Nossa. Dá pra ver. Tá legal. Ficou legal. Olha a ideia. Muito Pronto, legal. eu voltei aqui pro gráfico. O gráfico roda essa assim, simulação de novo pro Wallace e ver ver como é que você fez essa simulação. Ok. Vou pegar desde o início para você conseguir ver. Todos os parâmetros estão normais. O ângulo eu coloquei 45 graus. Simulate and plot. A distância lateral e a altitude são os parâmetros que a gente estava colocando até agora. Quando eu dou plot, o foguete sai assim, ele não para. Ué? Ele não cai. Ele tem que cair, cara. Isso que tá esquisito, porque eu acho que é uma questão da estabilidade que ele não espera, né? Esse voo, né? Eu acho que provavelmente ele vai... Será que ele, sem querer, descobriu um pequeno bug no Open Rocket? Tá divergindo o cálculo. Tá tendo uma certa divergência que não tá... Provavelmente o programa não esperava isso. Parabéns, Eduardo. Você encontrou um bug no Open Rocket. Que seja um bug. Então, é tanto que eles têm um time de desenvolvimento, né? Que pode ser enviado, né? Essas curiosidades. Agora, ele não atingiu velocidade de escape, não. Não atingiu. Mas é engraçado, né? Porque ele não tá... eu acho que realmente é um bugzinho no programa. Ali do zoom, ali embaixo, as opções de zoom ali só para dar uma olhadinha, pessoal de teste. Vamos você clicar. Onde tá as opções ali de lupas, mostra um ponto de dados. Qual? Só tem essa opção para marcar? 2, 3. Não, com certeza.
Não, tá tranquilo, tá resolvido. Então, porque até o professor Canal, que você tivesse aqui, ele ia falar, né? Coloca o centro de pressão, nunca pode estar acima do centro de gravidade. É justamente esse tipo de coisa, né? A gente não se fica com a estabilidade muito. Wallace, ele conseguiu isso tirando massa do foguete. Não foi isso que você fez, Eduardo? Sim, eu tirei massa do foguete, deixei ele ultra leve e aí ele foi, não parou mais. Ele tá com menos de 1 quilo nessa simulação. Eu acho que seria legal você aumentar o peso dele. O que você está usando de material? Só para dar uma olhadinha. Esse aqui é o projeto que eu apresentei de fato, né? Eu estou usando poliestereno. Poliestireno. Pode usar outros materiais ali para melhorar. Aumentar um pouco. Tá usando quantas aletas no foguete? 5 aletas. Pode mudar o parâmetro da ogivo também. Esse ângulo que você inclinou as aletas, foi aleatório? Você já tinha... Por que você escolheu esse ângulo? Eu posso colocar aqui para mostrar no editar. O ângulo de contorno da aleta, se não me engano, é o que faz essa girada. Esse 54,5 ele foi meio experimental. Ele veio a partir de teste. Eu fui testando de 10 em 10 e depois, quando eu atingi o melhor resultado, eu fui cortando de 5 em 5 dentro do negócio, de meio em meio. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que ele está falando da inclinação da aleta ali de 15 graus. Colocou muito alta a inclinação das aletas. A inclinação de aletas é uma coisa pequena, normalmente. Que é só para você induzir um pouco... Não, acho que a gente está falando duas coisas separadas. Eu estou falando porque ele não botou... Isso, ele está mexendo ali no ângulo das aletas, na inclinação dela em relação ao corpo do foguete. Exato, mas essa inclinação da aleta, Eugênio, que você está perguntando, é ali, aquela inclinação ali que está de 15 graus. Está bem alta essa inclinação. Então aí é uma coisa menor. São ângulos pequenos, até 5 graus, uma coisa assim. 3, então já é bastante. Coloca um... Aí pode ser por isso. O que vale são os testes também. Vocês estão testando bastante. Dá para perceber que vocês estão se arriscando, né? Tipo, usando a imaginação mesmo. Tipo, é isso. Eu acho que assim, quanto mais vocês explorarem, testarem ideias, melhor. Porque ficou bem bonito esse... A ideia ficou ótima também, gostei. Bem bonito esse desenho. Ficou bem legal. Quanto mais vocês explorarem, melhor. Porque vocês vão pegando a sensibilidade do programa, como é que vocês, modificando uma ou outra coisa, vocês modificam o projeto de vocês, porque na hora da prova, isso é que vai... Na hora da prova, provavelmente, vários parâmetros vão ser fixos. Né? Vão dar parâmetros muito mais do que a gente fixou aqui. A gente fixou alcance, motor e peso mínimo. Mas na prova da aula A, com certeza, outros parâmetros vão estar fixados também. E aí vocês têm que saber com o que vocês podem mexer, né? Para acertar. Já que muitos vão estar fixos, o que vocês podem fazer? Essa ideia da inclinação é bem diferente. Mas eu acho que quando você tirou a massa, você encontrou algum probleminha no algoritmo do programa que faz essas contas. O programa não está preparado. Wallace, você podia até anotar esse tipo de coisa, como esse programa ele é livre, né? Open source. Uma informação dessa vai ajudar num próximo programa, num programa seguinte. Porque eles têm um repositório. Na próxima versão do programa, porque certamente você descobriu sem querer uma falha
na conta que o programa faz. Porque o programa ele usa uma coisa chamada método numérico. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, vocês que estão no ensino médio. Né? Mas é uma forma deles calcularem essas equações matemáticas. O computador dificilmente consegue fazer essas contas analíticas de papel. Essas equações, né? Ele tem que ter um jeito de resolver específico. E dependendo desse jeito específico, dependendo das condições que você dá para o OpenRocket, lá, essas formas que o computador tem, elas dão erro. Porque o método não está preparado para encarar certas condições. Todo método tem suas possibilidades de falha. Então, é o que está acontecendo. Então, além do que ele pode fazer, a conta está dando essa divergência. Então, assim, pessoal, se vocês também quiserem, eu posso pegar isso, tipo, falar depois com o Eduardo, se o Eduardo quiser, pode passar o foguete, posso fazer a pergunta para o pessoal do OpenRocket, que eles, depois de um certo tempo que eles só conseguem resolver isso, tem que ser a pergunta em inglês, porque eles não respondem em outros idiomas. Mas é isso. E aí a gente pode depois juntar para tirar mais dúvidas e também me coloco já à disposição. Eu vi que todos vocês já fizeram foguete, ficou ótimo. Assim, todos vocês já estão mandando super bem, assim, então, lógico, tem que aprender aí como aprender mais, a gente vai colocando requisitos. Foi ótimo que vocês tiveram bastante desafio, quebraram bastante a cabeça. Ninguém se acomodou não deu certo, não deu, acabou. E foi muito bom. Acho que hoje foi bastante produtivo. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Wallace? Aproveita agora. Daqui a pouco a gente está encerrando a aula. É claro, vocês sempre podem passar e-mail para eles perguntando, mas aproveita agora que está todo mundo aqui ouvindo. Uhum. Eu vou encerrar o screen sharing. Ok. Uhum. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Por favor. Fala, Vitor. Então, eu andei testando o software e aí eu achei um meio de colocar vários foguetes, assim. Tipo, só 7 foguetes no lançamento. 7 motores, né? Desculpa. Mas eu queria saber como tem algum jeito de fazer um foguete com acoplamento, vários estágios e tal. Foguete eu não com achei mais... isso de jeito nenhum. Isso. Bom, você pode fazer foguete com mais de um estágio, sim. Você vai ter que colocar vários tubos ali. Você vai ter que colocar cada tubo com um bloco de motor. E você vai ter que determinar que é para mais de um estágio. Você vai determinando ali. Você tem as opções de abrir o software. Eu vou só ver se eu consigo aqui. Eu vou tentar dar um screen share. Bom, vocês estão vendo o OpenRocket? Ainda não. Sim, agora sim. Então, a gente vai aqui inventando. Se a gente inventar agora um foguete aqui, só para facilitar o trabalho, provavelmente você vai ter que ter 2 tubos, tá? Né? Foguete de 2 estágios. Eu estou só literalmente colocando coisas bem básicas aqui, para vocês verem realmente de maneira muito prática. Então, se eu disser que esse tubo aqui, né, vou inventar aqui, dizer que ele tem PVC. Chamo dizer que esse aqui é de PVC. Vou falar aqui também PVC. Aqui vou brincar um pouquinho, vou também pegar a fibra. Enfim. E aí eu posso chegar para vocês agora. Editando o programa. Eu posso dizer que essa é uma montagem de motor. Tá? E aí o que acontece? Tá vendo aqui na opção de motor? Vocês conseguem ver alguma coisa? Sim, sim. Vocês estão vendo que tem aqui. Este componente é uma montagem do motor, extensão do motor, ignição. Tá vendo? Então, vamos lá. Aqui, essa tela aqui, você já consegue fazer de maneira que dá para. Você vai conseguir colocar. Você consegue colocar mais de um estágio no foguete. Entende? Se você colocar aqui, provavelmente. Vamos lá. Ignição em lançamento. Tá aqui. Gente, meu computador não está muito rápido não, mas a gente vai... Vamos lá. Vamos tentar brincar um pouquinho aqui.
Ah, inclusive, tá vendo? Novo estágio. Aqui também já tem a questão do novo estágio. Então, isso aqui, realmente, se você já colocar um tubo de porco aqui, nem precisa colocar isso aqui. Vou até excluir. Vou fechar, excluir. Eu vou colocar aqui um trapezoide. Se você ver aqui esse tubo, eu já coloco que é uma montagem de motor e ótimo. E aqui, quando eu colocar o meu motor, eu posso escolher qualquer... Vou lá até escolher o mesmo motor de antes. Para a gente facilitar aqui o nosso trabalho. Cadê o motor Cesarone 1445? Enfim. O nome do foguete era um motor 1445, certo, pessoal? Que eu tinha pedido para vocês, certo? Era, sim. 1445, VM. Tem uma barra de pesquisa ali embaixo. Dá pra pesquisar o nome do motor. Foi assim que eu encontrei. Okay. Vamos lá. E aqui, vou usar o mesmo motor. Enfim, pessoal. Aqui vocês estão vendo que você pode colocar 2 estágios, tá? Então, aqui quando você coloca o... Aí eu teria que, logicamente, editar o foguete, né? Para caber, né? Tipo, os motores. Ele já parte do princípio que está centralizado. E aí, conforme eu for ajustando o foguete, ele vai, para mim, me ajudando, tá? E não sei se isso responde a pergunta do Vitor. E basicamente é isso. Se você quiser Então, colocar... mas você teria que colocar um acoplador no meio dos dois, não teria? E aí... Isso no desafio como engenheiro, sim. Lógico que se você como engenheiro, você teria que colocar. Sabe? Se você for projetar algo real, factível, né? Você tá perfeito, você pode fazer. Se você não colocar nada, o OpenRocket aceita do mesmo jeito. Ou a falta do acoplador. Ele vai partir do princípio que o motor está centralizado e o motor vai acompanhar o foguete durante toda a trajetória. O OpenRocket permite isso. Tá? Agora, se você quiser colocar um projeto que faz sentido com a fabricar um projeto real, que eu quero fabricar esse foguete aqui. Beleza. Colocar um acoplador, anel centralizador, eu quero colocar um bloco do motor ali específico só para o meu motor encaixar certinho, ele não sair durante o voo. Tudo bem, isso aí você pode perfeitamente colocar, tá? Mas não é necessário para o cálculo do programa, entendeu? Entendi. Mas é que aí do jeito que tá no OpenRocket, ele tá interpretando que um vai queimar e depois aquela parte do foguete vai soltar e a outra vai começar a queimar? Então, ele vai entender que provavelmente deve ter alguma coisa acontecendo no novo estágio. Provavelmente vai ter um desacouplamento. Então, aqui eles vai, se você simular, eu vou colocar um ângulo de 5 graus, botar uma haste de 2 metros, vou deixar o vento do jeito que está. Né? E ele entende que o programa provavelmente ele vai entender que o programa, não sei porque está dando tão divergente assim, mas você tem como ver na edição quando que ele vai ser acionado, tá? Ele pode ser em ignição, em primeira queima da carga de reação do estágio anterior, primeira queima do estágio anterior. Então, provavelmente aqui, né? Alguma coisa do tipo. Então, ele já entende que atualmente, né, isso aqui você tem que ir modificando, tá?
só para facilitar. E isso você vai determinando. Eu quero que ele seja feito um lançamento. Não. Eu quero que ele seja... Aqui e o contrário. Aqui vai ser lançamento. Mais ou menos assim. Então, com isso, esse foguete aqui, que ele tá todo estranho, né? Que, tipo, eu literalmente não fiz refletir muita coisa, só pra gente dar um entendimento. Você tem que predeterminar quando que esse acionamento aqui vai ser feito. Entende? E aí, como é que ele vai fazer para ejetar essa primeira parte aqui, que provavelmente, essa aqui vai ter, como tem um segundo estágio, provavelmente vai ter também aletas. Entende? Para você ter um mínimo de equilíbrio, né? No foguete. Porque os nossos foguetes, eles são as aletas que dão o controle do nosso voo. Tá? Então, com isso, você vai ter que ter essa percepção. E aí isso vai fazer com que você consiga otimizar o seu voo. Mas eu acho que no nosso caso nem vai precisar se preocupar com isso. Mas é possível usar no OpenRocket. Tá? Não sei se ajuda. Entendi. Certamente na aula A o foguete vai ser de um estágio só. Não vai, nem... Pode brincar, isso é bom brincar com software, porque você vai encontrar sempre coisas novas e é bom aprender mesmo. Mas vocês não precisem se preocupar com foguete de 2 estágios, não. Vai ser um foguete de um estágio só. Até porque foguete de 2 estágios, na prática, é bem difícil de fazer, né? Tipo, a gente fala assim, todos vocês estão de parabéns, conseguiram montar um foguete. Agora, o dever de casa de vocês é conseguir o alcance que a gente pediu, que foi de 1.000 metros. Todos vocês passaram de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 2,5 quilômetros. Isso aí vocês vão quebrar a cabeça com tudo que vocês já aprenderam aqui, algumas dicas que o Wallace já deu para vocês, e tentar trazer o projeto de vocês mais próximo do parâmetro que foi dado para vocês inicialmente. Isso é que é importante. Quer dizer, nessa primeira aula, isso está ótimo, vocês já estão aprendendo bastante. Mas na hora da prova, os parâmetros vão ter que ser seguidos. E alcance, com certeza, vai ser um dos parâmetros pedidos. Nem mais, nem menos. Na competição dos foguetes de PET mesmo, na competição presencial, o alcance é o máximo. A equipe que conseguir montar um foguete e conseguir o maior alcance é a equipe que vai ganhar a nota 10 na prova de lançamento de foguete. Mas aqui, como os lançamentos são virtuais e você pode montar qualquer tipo de foguete, provavelmente o que o pessoal da aula vai fazer é estabelecer um alcance bem determinado. Se não, estabelecer também um apogeu também determinado. Né? Você imagina, você vai ter que alcançar, o teu foguete vai ter que alcançar 800 metros de altura e cair exatamente a 1,5 km da base. É um desafio. Né? E isso que vocês têm que começar a brincar. Então é melhor tentar achar o algoritmo do programa, né? Tentar fazer contas para ver se... Não, o programa permite, você mexe, faz uma simulação, mexe, faz simulação, mexe, faz simulação. Isso. Na aula A também, provavelmente, o número de simulações vai ser limitado. Né? Vocês vão ter um tempo limitado para montar um foguete, vocês vão estar trabalhando com estudantes de outros países, vocês vão ter que discutir, ou seja, se vocês... Na prática, né, quando as provas são presenciais, normalmente o estudante que tem mais prática de montagem de foguete meio que lidera a equipe, porque tem gente que tem pouca prática de montar, então normalmente quanto mais foguetes o estudante já montou, mais prática ele tem e ele vai meio que liderando a montagem. No OpenRocket vai ser mais ou menos a mesma coisa. Né? Você vai estar discutindo com mais 2 estudantes, cada um com mais ou menos experiência que vocês, mas quanto mais experiência vocês tiverem no programa,
mais rápido vocês vão chegar no projeto para vocês ganharem, né? Ganharem não perderem pontos, chegarem. E provavelmente vai ser isso. Vai ser alcance limitado, um alcance que não é nem mais nem menos, um apogeu provavelmente também limitado. Eu acho que o ângulo também de saída da base seria legal ser fixo, porque... Não. Agora a gente deixou tudo livre, vocês podem brincar à vontade. O que eu quero que vocês façam é modificarem o projeto de vocês agora para tentar diminuir esse alcance de vocês para chegar próximo dos 1.000 metros. Esse é o dever de casa de vocês. Eugênio, a gente tem que alcançar os 1.000 metros com ângulo de 45 graus nessa atividade, né? Porque você sabe se você tem aqueles ângulos complementares, né? Se você joga ele mais para cima ou joga ele mais para baixo, se você soltar ele com um ângulo de 5 graus, provavelmente ele vai chegar lá. E aí não é isso que a gente quer. Então mantenham os 45 graus. Tudo bem, sei lá, entre 40 e 50, tá bom? Tá certo. Qualquer ângulo entre 40 e 50 vocês podem lançar, mas o objetivo aqui agora é vocês chegarem nos 1.000 metros. Tá bom? E de repente, Eugênio, acho Ok, obrigada. uma coisa que poderia fazer é ir mudando a velocidade do vento, por exemplo, e mudando algum dado. E isso também a gente deixou livre. Isso é bom que vocês também experimentem, mas o que acontece? Mas isso vai ser um parâmetro que vai ser decidido na hora lá para eles. Então, mas exato, por isso. A gente tem um mês, né? Mais, né? Mais um mês. Da prova, Então, assim, se for mudando, talvez a gente consiga acertar mais ou menos o algoritmo do programa. E no momento que ele fala assim, olha, nós precisamos de 800 metros de alcance, aí para uma velocidade de vento de 4 metros por segundo. Aí o nosso aluno provavelmente já vai falar assim, peraí, então está perto desse cálculo que eu já fiz aqui. Ó. Se ele começar a trabalhar com todos os parâmetros, mas indo do... Eu achei isso muito legal que você falou. Vai dar resposta para o experimento. Então, a gente tem a resposta. A resposta é o quê? 1.000 metros e 1.000 metros de alcance. Então, tá. O que eu preciso fazer para chegar nesses 1.000 metros? Dá para trabalhar com ângulos diferentes? Dá para trabalhar com motor diferente? E aí, eu acho que dá... Se fizer uma coleta de dados legal... Virgílio, aqui, nesse caso, o exercício deles, o motor era fixo, igual para todo mundo. A massa mínima do foguete também, a massa mínima era de 2 quilos. E aí a gente botou esse parâmetro do alcance, de 1.000. E a gente reparou que todos os foguetes que eles montaram foram muito além de 1.000. Passaram de 2. Né? De 2.000. Então... É brincar mesmo. O Wallace mesmo já deu a dica de que a espessura, o diâmetro do tubo vai fazer uma grande diferença, porque vai aumentar o arrasto, e o arrasto vai com o quadrado da seção reta. Então, isso vai fazer diferença, vai diminuir o alcance. Essa experiência que o Eduardo fez das aletas inclinadas, não paralelas ao eixo do tubo, foi bem interessante, achei bacana também. Não sei se ele vai conseguir aplicar isso numa prova, se vai conseguir convencer os 2 colegas dele a pegarem a aleta e deixar a aleta mais encolada. Acho que ele não vai conseguir convencer ninguém a fazer isso, mas ele está livre para brincar à vontade. Gente, já foram mais de 1h30 de aula. Parabéns, Wallace, parabéns a todos. Muito obrigado, Wallace. Parabéns a todos pela montagem. Obrigado, Virgílio, por ter aparecido e ter ajudado nos últimos segundos, né? No finalzinho, aos 45 do segundo tempo. Pessoal, mas sempre ajuda. E vocês, então, têm esse dever de casa de tentar mudar agora esse projeto de vocês, ou fazer outro projeto também. Vocês podem começar de novo. Faz outro. Mas o motor continua sendo o mesmo, a massa mínima continua sendo a mesma e o alcance é 1.000. Agora é com vocês. Lembrando que vocês têm o contato do Wallace para tirar dúvidas e pode até enviar o projeto para ele. Fala, Wallace. Só desculpa. O pessoal, acho que se eu puder dar uma dica já para adiantar vocês, conhecer a condição meteorológica do Equador. Por quê? Parece brincadeira, mas vocês vão... o ambiente
vai ser trabalhado como se fosse Equador. Vocês conheceram a condição de latitude, azimuth, que vai ser lançado foguete, longitude. Só de latitude ou longitude. A azimuth nem precisam se preocupar com isso, não. Né? Mas pelo menos latitude e longitude, porque isso influencia no voo do foguete. Parece bobeira, mas vocês conseguem. Tem uma pequena diferença ali no cálculo, na precisão. Claro, não, a gente vai estar, a princípio, na superfície da Terra de maior velocidade linear, né? Então vocês vão ter a condição de vento, como é que funciona a região para vocês, porque isso influencia, dependendo de como o foguete assumir a estabilidade, vocês influenciam bastante no alcance do foguete de vocês, sabe? Vocês que estão fazendo foguete, principalmente, vocês estão fazendo foguete com bastante estabilidade, então significa que o foguete ele admite completamente a direção do vento. Então, se vocês não souberem brincar com isso, se vocês não conhecerem as condições de vento de lá, na hora que na prova for cobrado de vocês, vocês não vão conseguir aplicar. Vocês vão ter muita dificuldade. E aí, poxa, como é que faz, não sei o que, tal, e a conta na cabeça fica muito mais difícil, sabe? Então, é muito mais fácil você ter esse experimento. Já começar a conhecer, ver como é que tá como é que nos últimos anos foi, condições meteorológicas. Parece bobeira, mas faz uma diferença. É aquele plus final. Não, acho que não é bobeira, não. Acho que o pessoal da ULA pode estabelecer mesmo esse parâmetro. O foguete será lançado aqui do Equador, com as condições do Equador. Assim, eu acho que depois que vocês pegarem a manha do negócio e conseguirem o alcance desejado, vocês depois podem começar a brincar com o que o professor Vigílio falou. Mexe no vento contra, vento a favor, e ver qual é o ângulo que vocês têm que mexer para voltar para o alcance que vocês tinham antes sem vento, por exemplo. E aí vocês vão pegando a sensibilidade. Se eu tiver um vento contra, eu vou ter que lançar o meu foguete mais alto, um ângulo maior ou um ângulo menor. Se o vento for a favor, pegar essa sensibilidade. Mas isso depois que vocês conseguirem o alcance. Né? Aí fixam o alcance. Bom, agora eu consegui. Meu foguete está caindo próximo dos 1.000 metros. Agora eu vou brincar. Agora eu vou mexer de uma outra coisa. Eu vou botar vento. Vou atrapalhar. Põe vento. E aí ver o que você tem que mexer. Aí, nesse caso, o parâmetro vai ser o ângulo né? O ângulo de ataque, né? De lançamento. Pode ser o tamanho da haste. A gente não falou sobre isso aqui. Né? Da haste que faz a guia. Tudo isso é bom vocês brincarem. Legal. Tá bom? Gente, muito obrigado. Vou marcar depois uma terceira aula, mas fica esse dever de casa para vocês, e vocês sabem, vocês podem sempre escrever para a gente, escrever para o Wallace, para tirar dúvidas, tá bom? Valeu, muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Eu tirar uma foto com vocês aí, mas... Gente, vamos, todo mundo liga as câmeras aí, vamos fazer uma foto. Só uma foto, é um print de tela só, vai ser rapidinho só. A minha câmera não tá ligando, tá com problema. Poxa, Beatriz. Então, tudo bem. Também não dá pra... Eu também tô sem câmera, acho que eu vou ter que me esforçar um pouco aqui pra... Não, tá certo, não, tá tranquilo, precisa fazer... Tudo bem. Gente, vocês verifiquem isso muito bem antes da aula A, porque vocês têm que estar com tudo isso funcionando. Tá? Agora é exercício, a gente está treinando. Ok, não tem problema nenhum, tá sem... Mas mais próximo da aula A, vocês têm que garantir que vocês tenham câmera, que vocês tenham bateria, que, né, vocês não podem, né, instabilidade de internet, esse tipo de coisa. Tá bom? Vamos lá fazer o print. Aí, gente. Aí. Eu já fiz meu print. Valeu, gente. Valeu, obrigado, bom final de semana. Obrigada pelas dicas. Valeu, até mais. Obrigado por tudo, gente. Bons lançamentos. Bons lançamentos. Obrigado. Tem live hoje, não tem, gente? Tem live daqui a pouco. Ó, tem, o pessoal tem que entrar aí, todo mundo. Não, depois eu vou fazer com eles também. O canal vai querer fazer com eles também. Pra gente dar uma olhadinha. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom, Eugênio, gostou? Foi produtiva a aula, né? Foi muito. Já até eu fico com algumas questões na cabeça assim, muito interessantes, né? Porque realmente eu também tinha pedido. É porque algumas coisas, o que eu pensei? Uma delas, por exemplo, do que eu tinha pensado, do alcance de 1.000 metros, porque eu tava imaginando um voo mais vertical. Entende? Eu tava imaginando não, mas tudo bem. É um desafio. Talvez o motor seja forte demais. Como eu também tinha liberdade para
trabalharem. Então, claro. Claro, eu acho que foi muito mais legal assim. A massa do foguete. Tá uma boa sequência, quer dizer, numa primeira aula você apresentou o programa para eles, eles viram que o programa tem 1 zilhão de coisas que se pode mexer. Não, e assim, deixamos livre, uma segunda aula mais direcionada, depois uma terceira aula a gente direciona mais ainda. Sim. Você tem que lembrar que ninguém é engenheiro, ninguém vai montar. Você tem que sair da cabeça. Você tem que sair Você não pode ser engenheiro com eles, cara. Muito. Pois é. Alguns momentos ali, quando ele falou do segundo estágio, do acoplamento, eu falei, não precisa colocar, porque o Open Rocket, ele já. É o que eu falei, ele já assume que se você não quiser colocar o acoplador, o Open Rocket assume o seguinte, que o motor está centralizado e que ele vai voar com o foguete toda a trajetória. Se ele botar um diâmetro de 1 metro ali, ele vai centralizar ele motorzinho. Então, ele não tem problema com isso. Né? Por isso que eu falei. Então, assim, o foguete ficou... O Open Rocket dá bastante liberdade e essa aproximação com a vida real é o engenheiro, é o fator humano, é o projetista que tem que ter. Sabe? Mas assim, isso eles não vão. Isso aí dificilmente eles vão ter. No máximo eles lançaram garrafa PET mesmo. Não, ótimo. No máximo eles treinaram isso. Então essa sensibilidade da montagem real de um foguete, isso aí só é você mesmo que está estudando isso, é engenheiro, ótimo. É do grupo de foguete. Mas é bem capaz de vocês conseguirem mais gente aí interessada em montar mesmo foguetes, hein? Com certeza. É meio cachaça. Depois que começa a montar, né? E lançar. Não interessa. O pessoal, quem começa foguete, começa muito sem saber o que está fazendo, depois quando vê, você gosta, né? Então Valeu, Wallace. Muito obrigado. Valeu. Eugênio, bom descanso aí. Até. Bom final de semana.